Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quer chamar a atenção de Deus, ofereça a Ele um coração contrito e quebrantado. Esteja aqui hoje para mostrar para Ele o seu coração, a sua história, a sua vida, sabendo que Ele pode agir a seu respeito. Quero conversar hoje com vocês sobre vidas diferentes, situações diferentes, pessoas que eu não sei nem te afirmar se elas se conheceram, mas que tinham suas particularidades, que tinham seus problemas, suas demandas, e nós vamos dar uma olhada no desfecho que as pessoas poderiam esperar de tal situação, e o que aconteceu quando algo em comum na vida dessas pessoas inesperadamente trouxe a elas um desfecho bem diferente. Na verdade, nós vamos ver vidas onde Jesus entra com o seu poder de ação, e vamos ver onde e como essas situações se desenrolaram. Eu quero que você entenda que o contexto bíblico, ele basicamente se estrutura em dois propósitos. O primeiro, salvação. Apresentar a Cristo como Salvador, entender que o homem tem uma dívida a ser paga, e ela só pode ser paga por Cristo Jesus, amém? E ter seu nome escrito no livro da vida. Tem gente que não acredita em inferno, e eu tenho que respeitar, porque suponhamos, vamos trabalhar aqui uma hipótese, suponhamos que morreu, acabou, tu está com Jesus, acabou. Suponhamos que morreu, não acabou, tem que prestar conta. Tu está com Jesus, se deu bem, mas se tu morre sem Jesus e tem que prestar conta, então converse com Deus sobre esse assunto. Mas além de Salvador, Ele também é Senhor, dono de nossa vida. A Bíblia também nos apresenta que além de nos salvar, Ele veio para se tornar Senhor de nossa vida, trazendo a cultura dos céus para colonizar a terra e colonizar a nossa vida, com um estilo de vida que inspire outras pessoas a andarem com Deus. Eu só quero falar isso com vocês para lermos o texto. Quando nós vemos a história da luz na vida do homem, ela é uma história bem interessante, porque quando nós olhamos para o passado, nós descobrimos que a vida era totalmente diurna. Todas as vezes que escurecia, o homem perdia a possibilidade de ter praticamente todas as suas atividades. Assim que o sol se recolhia, o homem então tinha que se proteger dos animais, tinha que buscar abrigo para se defender, até que a luz aparecesse novamente no dia seguinte, e ele então continuasse a sua estrutura de vida, até que o homem foi capaz de descobrir o fogo, a luz. E inicialmente numa fogueira, ele descobriu que ao redor dela, ainda que fosse num percurso extremamente limitado, ele poderia ter algum tipo de atividade. E o homem então, quando escurecia, ele fazia uso da fogueira para dar a ele a possibilidade de se mover talvez 5, 10, dependendo do tamanho das chamas e da fogueira. Mas aí ele descobriu que poderia pegar um pedaço de pau e fazer dele uma tocha, e agora essa tocha daria a ele a possibilidade de romper as trevas e chegar em lugares que a fogueira, ou que a luz da fogueira não lhe permitia chegar. E ele agora, de posse da tocha, ele podia romper as trevas e ir um pouco mais além. Mas a tocha também o limitava, dava a ele a possibilidade de ir um pouco além da fogueira, mas já já ela se apagaria. E o homem acabou descobrindo o combustível, o óleo, o azeite. E agora, de posse de uma lâmpada, enquanto ele tivesse combustível, ele seria capaz de romper as trevas, ele seria capaz de ir adiante. Agora não havia mais limite. Enquanto houvesse combustível em sua lâmpada, enquanto a luz estivesse acesa, ele poderia, independente das trevas que estivesse ao seu redor, a luz daria a ele capacidade de exercer atividade, de caminhar, de prosseguir. Talvez por isso você consiga entender quando a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
O que eu quero dizer com isso? Que eu vejo aqui 3 estilos de vida que a luz oferece. Hoje eu vejo pessoas com um estilo de vida totalmente limitado. Me parece que vivendo ao redor de uma fogueira, não consegue levar a sua vida para o incrível, para o sensacional, para o extraordinário. Por quê? Para o meu bem-estar? Não, porque eu sou garoto propaganda do céu, entendeu? O meu estilo de vida faz com que outras pessoas queiram conhecer o Deus que gerencia. Mas hoje eu vejo pessoas ao redor de sua fogueirinha. Vão morar no céu? Claro, receber o Cristo como Salvador, mas ao redor da fogueirinha. E se esse estilo de vida se satisfaz, fique ao redor da fogueira, mas saiba que tem coisas além da fogueira. Já tem gente com a tochinha, indo um pouquinho mais além, rompendo os limites, vivendo o incrível, o extraordinário. Mas nós sabemos que já tem gente que tem combustível, já tem gente que é visto como louco. O incrível, o extraordinário, o sensacional está à nossa disposição. Mas a gente tem que respeitar que tem gente que não está afim de viver. É ou não? Você pode viver um casamento ao redor de uma fogueira medíocre, até porque medíocre é bom, medíocre não é ruim, medíocre é na média. Você pode viver um casamento com uma tostinha, ou você pode viver o casamento no azeite, no óleo, no combustível. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem tem sabe. Você pode viver uma vida financeira ao redor da fogueira com uma tocha ou com uma lâmpada, certo? Uma vida profissional, seja o que for, é você que decide onde você quer viver. Posso ouvir um amém? Então, nós vamos dar uma olhadinha. Eu não sei o que você trouxe hoje, o que você está precisando. Eu só sei de uma coisa: nós estamos aqui para apresentar Cristo como Salvador, ok? Para nos tirar no inferno que o Adão colocou. Porque Deus não colocou ninguém no inferno, foi o tal do Adão, que nós nem conhecemos, só de ouvir falar. E o projeto de Deus é nos tirar de lá, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui em algo que me fascina, e que talvez algumas dessas histórias aproxime você da sua realidade e faça você ver que há uma solução para você. Se você puder anotar, pegar aí direitinho, 4 textos rapidinho, vai ser com anestesia, quando você olhar já acabou. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Feche os seus olhos. Senhor, continua falando conosco, por tua misericórdia, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Ó Deus, a igreja te pertence, o teu Espírito vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero começar por esse texto, porque ele conta a história de um homem cego de nascença. Seu nome Bartimeu, morador da cidade de Jericó. Mas Bartimeu tinha um sonho, e eu pergunto a você: o que ele fez para ficar cego? Nada, ele nasceu cego. Bartimeu cresceu sobre uma cegueira, se tornou um homem cego, mas ele nunca perdeu a expectativa e o desejo de um dia conseguir enxergar. Mas quem é que poderia fazer com que Bartimeu enxergasse? Quem é que poderia dar a ele a visão que ele tanto sonhava? A medicina não tinha recursos para dar a Bartimeu a visão. Bartimeu precisa seguir a vida mesmo cego. Então ele vai para a saída de Jericó, onde ele busca pessoas provavelmente a caminho de Jerusalém, com o coração bondoso, solícito, para dar a Bartimeu alguma coisa, algum donativo. Ele tem um estilo de vida, é verdade, talvez ao redor de uma fogueira, uma vida extremamente limitada, que ele só consegue fazer uma manutenção na sua estrutura de vida baseado no ambiente que ele está inserido. Bartimeu está ali, dia após dia, mendigando à beira do caminho, voltando para casa todos os dias com um donativo que recebeu. Mas ele tinha um sonho de ver, e a Bíblia diz que a fé vem por aquilo que nós vemos. Amém? Amém? Não, amém. Cuidado comigo. A fé vem pelo Bartimeu enxerga, mas ele escuta. Então está tudo no contexto bíblico. O cara não enxerga, mas ele escuta.
Ele não pode ver, mas tem gente falando que Jesus, o filho do José com a dona Maria, um carpinteiro, está arrebentando a boca do balão, fazendo umas curas, expulsando os demônios, multiplicando os pães. Jesus é o cara. E Bartimeu está escutando tudo isso. Jesus está curando, Jesus está fazendo, Jesus, e aquilo começou a impregnar. Sabe por que você está aqui hoje? Esteja você já aqui há muito tempo, esteja você aqui pela primeira vez, porque a história do que Jesus está fazendo chegou nos teus ouvidos. A verdade é essa. Se você pensa que você veio aqui porque a igreja está inaugurando um novo espaço, isso é só desculpa que Deus criou. Ele gosta de fazer isso. Você pensa, não, eu vou lá hoje porque o pastor Cláudio tem nada a ver comigo. É entre você e Deus. Deus só criou uma desculpa para trazer você. Foi um amigo meu que me trouxe. Mentira, foi Deus que usou esse amigo para te trazer. Ele estava de olho em tu já faz um tempão. Você nem sabia. É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Um homem que quer ver, mas quem é que pode dar a vista a Bartimeu? Aparentemente ninguém. É ou não é verdade? E agora ele está na beira do caminho, quando de repente um furdunço, um tumulto, né? Saindo de Jericó, o Nazareno. E ele então vem andando, aquele tumulto. Bartimeu enxerga, sim ou não? Mas ele escutou e falou, o que está acontecendo aí? Alguém falou, Jesus está passando. Pensa, Bartimeu deve ter falado, ele está passando aí? Caraca, ele pode me dar vista. Ele pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Então eu preciso ter uma conversa com ele. Mas aí eu te digo, como é que ele vai falar com Jesus? Ele é cego. Jesus é popstar. Ele está na rabeira da cadeia alimentar, o Bartimeu. Mas Bartimeu tem um sonho, ele quer falar com Jesus. Ele quer contar para Jesus o seu problema. Mas quem é que vai ouvir o mendigo? Quem é que vai ouvir alguém que não tem praticamente nada a oferecer? Só que a história de Jesus que Bartimeu conhece é que ele dá atenção a quem normalmente não merece atenção. Isso é que impulsiona Bartimeu. E Bartimeu falou, eu vou falar com ele. Ele começa a gritar, porque olha só, ele é mudo, ele é surdo, ele só é cego, mudo e surdo não é. Então ele já escutou o que Jesus está fazendo. Ele não pode ver, mas ele pode gritar. Então ele vai chamar a atenção de Jesus. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele está perto de umas pessoas que sabem o que fala para ele? Cala a boca, Bartimeu. Ele não falou, eles não falaram, até porque a frase não cabia. Mas se coubesse, ele falaria, se enxerga. Ele não vai Bartimeu, tu não está entendendo. É que tu não está vendo. O cara é pop das galáxias. Entendeu? O cara, tu sabe quanto seguidor o cara tem na rede? Entendeu? O cara é chefe dos crentes. O cara é pop. Ele não vai parar para te ouvir. Olha só. O cara está clamando porque ele acredita que está passando por ali alguém que pode mudar a história da sua vida. O que é essa igreja hoje? Essa igreja de Jericó é um local onde aquele que pode mudar a vida das pessoas está passando. E não interessa o que as pessoas estão dizendo, ele pode mudar a história da sua vida, do seu casamento, da sua vida nessa noite. Porque talvez você esteja vivenciando algo que nem fez nada para estar tão ruim assim. Eu já vou falar de alguém que fez, mas eu sei que tem gente que vive desgraça que não fez nada para viver. Mas eu sei que tem gente que hoje está enfrentando um câncer, está enfrentando um problema, está enfrentando uma adversidade, está enfrentando um comportamento do filho. Você está enfrentando algo que talvez não fez nada para que isso acontecesse, mas ele tem poder para reverter aquilo que parece uma fatalidade na sua vida. E o pessoal falou com Bartimeu, cala essa sua boca. E Bartimeu gritava cada vez mais alto. Por quê que ele gritava cada vez mais alto? Porque Jesus ficava cada vez mais distante. Ele está andando, e Bartimeu poderia parar e falar com as pessoas que estão falando isso com ele. Cala a boca vocês, poxa. Ao invés de me ajudar, fica me atrapalhando. Miserável, imprestável. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas se ele para fazer isso, o que acontece? Jesus vai embora. Você não pode perder tempo com o que estão falando, com o que deixam de falar, com a opinião dos outros, com o que os outros acham. Isso, aquilo, se você merece, se você não merece, ele vai te ouvir. Ele falou que te ouviria. Clama a mim, responder-te-ei. Você está entendendo? Para com essa história. Estão falando que não tem jeito, estão falando que acabou. Entendeu?
O Bartimeu continua gritando e o pessoal cala a boca. Ele é o filho do Davi. Cala a boca, ó, filho do Davi. Quando de repente, menino, do nada, adivinha o que aconteceu? Alguém falou, por que parou? Eu parei porque tem um cara me chamando. Mas quem é esse cara? Ele é dono de qual empresa? Ele faz o que na vida? Ele tem o que de dinheiro? É um cara que está falando, filho do Davi. Escuta só, filho do Davi sou eu. Ele está me chamando. Vai lá e traz esse camarada aqui. Alguém foi lá e Bartimeu ainda continua gritando, porque ele não sabe que o pessoal está indo. Ó, filho do Davi! Eu imagino o cara falando, grita não, irmão, peraí, pô. Ele já te ouviu, já estou aqui. Vamos dar um pulinho lá. Bartimeu deve ter estendido a mão e falou, vamos lá, filho. Vamos lá. Ele está chamando, né? Furou a fila. Eu imagino a cara de quem estava andando atrás de Jesus um tempão, vendo Bartimeu. Dá licença, dá licença. Quem é o cara que está gritando aí que Jesus? Pô, mas eu cheguei aqui cedinho. Estou andando atrás dele um tempão, poxa. Pois isso aí já é negócio de corrupção, furando fio. Querido, não basta estar no bolo. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quer chamar a atenção de Deus, ofereça a Ele um coração contrito e quebrantado. Você está entendendo? Esteja aqui hoje para mostrar para Ele o seu coração, a sua história, a sua vida, sabendo que Ele pode agir a seu respeito. Agora o Bartimeu está onde ninguém achava que ele poderia estar. É ele e Jesus. Pensa, ele em pé, ceguinho, e Jesus olhando. E aí Jesus faz uma pergunta para o Bartimeu, que na verdade eu acho que não tem nada a ver com Bartimeu, mas com as pessoas que estavam lá. Olha o que Jesus pergunta para o cego: o que queres é que eu te faça? Gente, isso não é pergunta para fazer, pô. O que o cego quer? Eu queria assim uma bengala sensorizada, um cão guia. Por que Jesus pergunta? Na verdade o que Jesus está dizendo é para as pessoas, aquela multidão. Quando Jesus diz, o que você quer? Ele diz, eu só quero ver. Eu imagino Jesus olhando para todo mundo, ele só quer ver. Alguém pode fazê-lo ver? Fica à vontade. Tem alguém aqui que pode resolver o problema dele? Então resolva. E as pessoas poderiam olhar, mas ninguém pode fazer alguém ver. Lembra do homem, do cego do tanque de Siloé? Ele diz, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar que um cego de nascença voltasse a ver. Jesus está dizendo, eu quero que vocês entendam que este homem está apresentando um problema para mim que ninguém pode resolver. Então, assim que eu resolver o problema dele, vocês saberão que eu sou capaz de resolver e pode continuar caminhando comigo, porque eu posso entrar com providência a seu respeito. Quando Jesus pergunta, ele diz, eu só quero ver. Eu imagino o pessoal, e agora? Jesus diz para ele assim, vai, a tua fé te... Peraí, gente, o homem pediu para quê? Jesus falou, a tua fé te salvou. Aí queria ver, o que é isso? Isso é a salvação precedendo milagres. Eu não sei o que você está buscando, e pode buscar em Cristo, não tem problema nenhum. Agora tem algo que é mais precioso do que o milagre que você precisa, é ter seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus disse, a tua fé te salvou, eu imagino, salvou? Não é isso não, poxa, eu queria era ver. Aí logo em seguida o Bartimeu viu, sim ou não? Aí ele viu e seguiu Jesus com alegria. Preste atenção, Bartimeu morreu cego? Sim ou não? Mas ele era para ter morrido cego? Tinha cura para o problema dele? Alguém podia resolver o problema dele? Mas ele teve um encontro com quem? E Jesus resolveu? Então talvez seu problema não tenha solução para outras pessoas, mas para Cristo tem. Foi para isso que ele te trouxe hoje. O que eu vejo? Eu vejo um homem que quem olhasse para ele diria que ele morreria daquele jeito, que aquilo é uma fatalidade. Mas ele morreu sim ou não? E não morreu porque Cristo entrou na história dele. Posso ouvir um amém? O Cristo que mudou a história de Bartimeu é o mesmo que está aqui nessa noite e pode mudar a história da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? O que era Golias para Davi? A oportunidade de Davi mudar a vida dele. Pare de olhar seu problema como fatalidade. Olhe para seu problema e diz, rapaz, essa crise que eu estou enfrentando vai levar meu casamento para uma fase que ele nunca viveu. Essa crise que eu estou vivendo financeira vai me levar para uma prosperidade que eu nunca vivi. Por quê? Porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito comum nós vermos pessoas sinalizar que se dependesse de suas próprias forças, elas não iriam muito longe. O que elas estão dizendo nada mais, nada menos é, a minha força vem do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O cajado e a vara dele é o que me sustenta, o que me mantém de pé. Então, para mostrar isso a você, primeiro eu preciso que você entenda que Deus não muda. O que muda são as ações das pessoas. Deus não tem seus privilegiados que ele diz assim, gostei de você, você vai se dar bem. Não fui com a sua cara.
você vai se dar mal, certo? Tem gente que me parece que pensa que é assim. Não, a vida é dura para todo mundo. E é lógico que a nossa vida, ela é geracional. É importante nós entendermos isso. O que é isso, pastor? Pessoas aqui passaram antes de nós, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais. E inevitavelmente, se eles tomaram decisões assertivas, eles facilitam a vida da próxima geração. Então você pode notar que hoje tem gente que tem uma situação socioeconômica, intelectual, um pouco mais privilegiada que o outro. E por que isso? Porque provavelmente o pai dessa pessoa, o avô dessa pessoa, já começou a fazer alguma coisa certa. Então, se ninguém deixou nada para tu, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para deixar para a próxima geração. Entendeu? Ah, pastor, meu pai não me deixou nada. Beleza. O que você vai deixar para o seu filho? A mesma coisa que meu pai me deixou. Nada. Aí não pode. Entendeu? Nós temos que pegar o nosso teto e transformar ele num piso para a próxima geração. E como é que nós vamos fazer isso? Com a vida no altar. Porque está cada vez mais difícil. Não pensa que é só para você não, meu filho. Numa linguagem carioca, a chapa está quente. O bagulho está doido. Certo? Então, a vida está exigindo de nós cada vez mais renovo. Certo? Faça como, por exemplo, é muito legal quando você não tem dinheiro para encher o tanque do seu carro. Por quê? Porque você tem que ir no posto quase todo dia para botar 30. Às vezes você até fala assim, enche o tanque aí com 30. E qual é a vantagem disso? É que quando você não enche muito, você tem que ir ao posto diversas vezes. Na nossa vida espiritual é muito melhor não encher o tanque, para nós irmos no posto, renovarmos as nossas forças todos os dias ao lado do nosso Senhor. Então eu não sei se você entrou aqui fraco, desanimado, triste, aborrecido. Eu só sei que você vai sair daqui, meu filho, voando. Amém? Você vai sair daqui, pode aparecer o que quiser que você lá, rapaz. Acabei de vir do posto. Só botei 30. Mas lá tem mais. Se me fizer usar os 30, eu volto. Certo? Então é importante nós entendermos que Deus não muda, quem muda são as pessoas, certo? Bom, vamos lá aqui, isso aqui eu tenho uma Bíblia aqui. O Deus aqui da Bíblia é o mesmo Deus daqui? Sim ou não? Não é? Então por que acontecia coisa aqui que não acontece aqui? Porque pessoas faziam coisas aqui que nós não estamos fazendo aqui. Quando nós começarmos a fazer coisa aqui, que o pessoal fazia aqui, começa a acontecer aqui. Note que eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, certo? Deus está esperando, sua vida está esperando você fazer alguma coisa para que o extraordinário se manifeste a seu respeito. Aprenda uma coisa, certo? Para Deus pergunta ou te orienta a ir. Para a sua provisão, ele não pergunta nem orienta, ele ordena. Você entendeu? Quando Deus diz para Elias ir a Querite, ele podia dizer que não ia, sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Mas quando Deus disse para Elias, eu já falei com o corvo para levar pão e carne para você, o corvo podia escolher? Sim ou não? Não. Mesmo que Elias não fosse, o pão e a carne estavam lá. O que Deus está dizendo? Que você pode até não ir, mas a sua bênção foi liberada. Aí é com você. A sua vitória foi liberada. Então nós precisamos parar de arrumar desculpa. Ah, pastor, sabe o que é? Você não sabe da minha vida. Eu sofro muito, sabe? O culpado é o meu pai, a esquerda, a direita, o centro, o diabo, a sogra. Todo mundo é culpado. Culpado de quê, filho? Do seu fracasso? Ah, realmente você tem motivo para fracassar. Olha, eu concordo que você é um fracasso realmente. Que história é essa? Qualquer justificativa que justifique o nosso fracasso, ele continua sendo fracasso. Arruma uma justificativa para o seu sucesso. É isso. Então eu vim te animar hoje. Vou contar a história de pessoas que provavelmente nem se conheceram. Mas eu preciso abrir o texto com Lucas 1:37. Então abra a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Porque para Deus, feche seus olhos, Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, toda distração, todo impedimento caia por terra, teu Espírito tem liberdade de agir, curar, libertar, manifestar o teu poder, restaurar famílias pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso.
Porque para Deus nada é impossível. Esse é um diálogo que um anjo está tendo com Maria. Quando o anjo vem dizer para Maria que Maria vai ser mãe e Maria era virgem. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu preciso que você acredite e haja de forma assertiva para reverter a situação. Se lhe faltar forças, o altar tem, certo? Aos pés do Senhor você sempre vai encontrar força para superar suas adversidades. E aprenda uma coisa nessa vida: as maiores vitórias que você vai ter sempre vai vir embalada em dores, em perdas, em crises. Qualquer um que olhasse para o gigante diria o quê? Ele é um problema. Eu desafiar o Golias? Você é doido, rapaz? Cara grande daquele jeito, matou um montão de gente, agora tá pedindo aí para lutar com um. Que lute com o outro, comigo não. Eu tenho família, filho. Até que chegou um garoto lá e falou assim: qual é desse grandão aí? Alguém falou: tá querendo aí lutar com homem, mas não tá ruim de arrumar homem aqui. Davi falou: ele é grande, né, rapaz? Bens a Deus. Quase matou a mãe dele quando nasceu. Que era grande, né? Parto normal. Sabe o que Davi falou? Fala pra esse cara aí que eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Pensa, aquele garoto falando que vai matar um gigante. O que o pessoal deve ter pensado? Menino doido, esse tal de Davi. O menino não tem juízo, não. O que era Golias para Davi? A oportunidade de Davi mudar a vida dele. Pare de olhar seu problema como fatalidade. Olhe para seu problema e diz: rapaz, essa crise que eu estou enfrentando vai levar meu casamento para uma fase que ele nunca viveu. Essa crise que eu estou vivendo financeira vai me levar para uma prosperidade que eu nunca vivi. Por quê? Porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então pare de olhar, porque problema, meu filho, cada vez que passa, as coisas estão tão difíceis, que esse dia eu acordei de manhã, fui orar, eu falei: Jesus, o senhor já deve ter voltado e me deixou para trás. É tanta loucura. Mas se nós aprendermos a lidarmos com esse renovo, com essa necessidade de buscar forças, vou usar texto que você nem precisa abrir Bíblia. Marcos 10:45, se você quiser só anota para depois, olhar em casa. Marcos 10:45. O cego Bartimeu. Quem lembra dele aqui, levanta a mão. Isso, quase todo mundo. Se você não lembra, eu vou te explicar. A Bíblia conta a história de um camarada que era cego, e Jesus está indo em direção a Jerusalém. Esse indivíduo mora em Jericó, e Jesus vem envolto numa grande multidão que busca tocá-lo, chamar sua atenção. E Bartimeu, ele é um cego de nascença. Ele está à beira do caminho buscando reter recursos das pessoas que passam em direção a Jerusalém, com o coração aberto para dar a ele um donativo, alguma coisa. Por isso ele não fica em casa, porque apesar de suas limitações e de sua cegueira, Bartimeu é um lutador, é um cara que vai para a vida para voltar todos os dias, sabe, ele, cego, mas com alguma coisa que supra a sua necessidade. Ele é alguém que mesmo depois de um dia de mãos vazias, ele precisa voltar novamente, porque assim é a vida. Por isso Jesus chamou para a base de seu ministério 4 pescadores. Se tem uma qualidade excepcional num pescador, é a habilidade de voltar de novo para o mar, depois de um dia, 2 dias ou mais, sem pegar nada. Mas ele não pode esmorecer, ele não pode se dar o luxo de desistir. Ele vai lavar suas redes e na noite seguinte ele volta para o mar. Isso é a vida. A porta não abriu para você hoje, você está batendo amanhã, e se ela não abrir, você vai continuar, porque você não desiste, você vai adiante para a conservação da alma. É assim que funciona. Isso é a vida, não é só sua, não. É que talvez você não tenha aí a liberdade de conversar com as pessoas. Bartimeu é aquele que todos os dias vai para a margem do caminho, até que um dia ele está quietinho e de repente um alvoroço, uma multidão começa a passar, ele começa a ver o movimento das pessoas, os passos, talvez algumas conversando sobre seus problemas. E quem é que está no meio de tudo isso? Jesus. Jesus está ali. Bartimeu não pode ver, mas a fé dele é aguçada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo, e a notícia de que Jesus está fazendo já chegou aos ouvidos de Bartimeu. E Bartimeu sente que pode fazer parte daquele momento. Quem sabe Jesus pode parar para dar atenção a ele. Mas como é que isso vai acontecer? Ele é cego, há limitações em seus movimentos, e aliás, a multidão que rodeia Jesus também tem problemas. E eu aprendi uma coisa nessa vida: o maior problema é o meu, porque sou eu que tenho que resolver. Se você deve 100 mil e eu devo 1000, para mim, os seus 100 mil, tu se vira. Eu só quero meus 1000 para pagar minha conta, porque o maior problema é o meu. É assim que funciona. Então a multidão estava lá, cada um com o seu problema. E Bartimeu não pode chegar lá, porque a multidão está lá, ele está na beira do caminho, sentadinho. Jesus está passando e ele diz: eu vou chamar Jesus. Chamar para quê? Será que Jesus vai parar para ouvi-lo? Provavelmente ele nem ouvi-lo vai.
a multidão está fazendo barulho, e cá convenhamos, quando está todo mundo em volta de uma celebridade, normalmente nesse caso, o que acontece? As pessoas vão falando o nome dele. Eu não, Jesus, ô Jesus, Jesus, tira um selfie aqui, Jesus. Todo mundo estava chamando. E Bartimeu lá de longe começa a gritar, filho de Davi. Presta atenção. Ele chama Jesus por um nome messiânico, o que indica que ele está procurando fazer algo que ninguém está fazendo. Se tem uma coisa que Bartimeu não é bobo. Já que todo mundo está chamando ele só de Jesus, ele está, ô filho do Davi! Uau! Tem misericórdia de mim, poxa. Tem misericórdia. E aí ele está perto de umas pessoas que diz para ele o quê? Fica quieto aí, Bartimeu, eu vou lá chamar Jesus para você. Você é gente boa. É isso que o pessoal falou? O que o pessoal falou? Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca. Se puder, sabe o que eles diriam? Se enxerga. Mas o texto não cabe aqui no contexto. Se enxerga, Bartimeu. O cara é popstar. O cara está no topo da cadeia alimentar e você está lá no final. Ele não vai te... Presta atenção. Que palavra animadora. Pensa se fosse eu ou você escutando isso. Cala a boca, Cláudio. Sabe o que eu ia falar? Cala a boca. Vocês estão onde? Ainda bem que eu não estou vendo. O senhor sabe o que faz. Cala a boca vocês, seus miseráveis. Que ao invés de me ajudar, Eles poderiam fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas se eles fazem isso, o que acontece? Jesus vai embora, ele perde o time. Sabe o que isso indica? Que você não pode perder tempo com o que estão falando. Se acha que você vai alcançar, se não acha. Você não tem que ficar contando com a opinião dos outros. Você não precisa da opinião dos outros para você vencer. A vitória que você busca está dentro de você. Bartimeu não perde tempo discutindo com as pessoas que pensam que ele não vai alcançar. Enquanto está todo mundo gritando, ele se renova. Ele pega forças e diz, ó filho do Davi, olha eu aqui, poxa. E o pessoal cala a boca, e ele, ó filho do Davi. E ele gritava mais alto, porque Jesus ficava cada vez mais. Quando de repente, Jesus parou. Parou! Alguém deve ter perguntado, o que houve? E parou. Ele falou para os seus discípulos assim, escuta aí o filho do Davi. Sou eu, filho do Davi, né? Segundo o profeta Isaías, escreveu a meu respeito. Eu vou esperar aqui, chama o cara que está gritando, filho do Davi. E ele continuou gritando, porque senão o discípulo não ia achar. Filho do Davi! E eu imagino o discípulo. E o pessoal ainda está perguntando lá por que ele parou. Um discípulo foi lá e falou, grita não, já escutou você. Entendeu? Aliás, é porque você não está vendo. Já faz tempo que eu saí de perto dele. Isso te lembra alguma passagem bíblica? Que um anjo diz para o profeta, quando você começou a orar, Deus já me deu ordem para sair de lá, para vir atender? Ele já liberou anjos a seu respeito. Você não está vendo. A sua família vai viver um milagre, seus negócios vão viver um milagre. Deus tem cura, Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Agora ele está lá e diz, segura aqui, o Bartimeu, vamos lá, que ele está te chamando. Pensa, o Bartimeu passando, e as pessoas que estão lá ao redor de Jesus, tudo olhando. E o discípulo falando, dá licença aí, gente, dá licença aí. Dá licença, credenciado passando, dá licença. Quem é? É um camarada aqui, ó. E ele não pode olhar. E aí ele bota lá na frente, aí ele pergunta, Jesus pergunta assim, o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando o pessoal da multidão perguntando, quem é ele? É parente de quem? Vocês entenderam? O que ele fez para estar aí? Ele fez o que ninguém está fazendo. Sua vida, seu casamento está esperando você fazer para o seu esposo o que você nunca fez. Seus filhos estão esperando que você faça o que nunca fez. Sua vida financeira está esperando que você faça o que nunca fez para ela te dar o que nunca te deu. Pessoas estão querendo fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Eu imagino o Bartimeu falando, perdoados estão... Nossa, não foi isso que eu vim buscar não. Mas já é um bom negócio, né? Perdoados estão. E logo em seguida ele viu. Ele podia ir voltar lá na beira do caminho também, não podia? Pensa ele agora lá na beira do caminho. Lembra de mim, gente? Tava aqui igualinha mesmo aí, gritando, filho do Davi, filho do Davi, filho do Davi. E o que vocês falaram? Ele não vai te ouvir, menino. Ouviu? Curou. Agora eu tô curadinho, ó. E dá licença que vocês continuam na beira do caminho, mas eu vou atrás dele, porque ele mudou a minha vida. E é a ele que eu vou seguir. É importante nós entendermos que às vezes nós vamos lutar por situações que os outros vão dizer que não tem mais jeito. E não faz isso não. Você está dando ouvido a quem não deve, por isso você não está alcançando. Dá ouvido a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, as pessoas que Ele tem colocado do teu lado. É difícil sim, mas não é só para você não.